Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Amo da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Vocês estão vendo que os Estados Unidos estão enviando o maior caça do mundo para a costa de Israel. As tensões entre o Irã continuam, mas os enviados Steve Witkoff e Jared estão indo lá para Genebra com autoridades do regime iraniano tentar um acordo de paz e um acordo nuclear. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou na terça-feira que um acordo com os Estados Unidos está ao alcance, se a diplomacia prevalecer, enquanto os dois lados se preparam para a retomada das negociações na quinta-feira em Genebra entre os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner e autoridades do regime iraniano. Washington e Teherã participarão de 2 rodadas de negociações nucleares indiretas mediadas por Oman este mês, sendo a primeira em Mascate e a segunda na cidade suíça. Com base nos entendimentos firmados na rodada anterior, o Irã retomará as negociações com os Estados Unidos em Genebra com a determinação de alcançar um acordo justo e equitativo no menor tempo possível, escreveu Abbas no X. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã declarou à mídia estatal terça-feira que está pronto para chegar a um acordo o mais rápido possível e que Teherã fará tudo o que fosse necessário para que isso acontecesse. Estaremos na sala de negociações em Genebra com total honestidade e boa fé. O interessante é que o Trump baseará a decisão sobre ataque ao Irã nas avaliações de Witkoff e Kushner sobre as intenções de Teherã na reportagem. Então, olha só que interessante. Os dois estarão lá em Genebra e eles é que vão determinar o que vai acontecer com Teherã. Se eles falarem para o Trump não ataca, destrói, é isso que vai acontecer. Ou seja, um acordo de paz está na mão desses dois. Se vai ter paz ou se o Oriente Médio vai ser guerra total. O presidente Trump baseará sua decisão sobre atacar ou não o Irã nas avaliações dos seus principais negociadores, Steve e Jared, sobre as intenções de Teherã, segundo o jornal The Guardian. O relatório cita pessoas familiarizadas com o assunto, afirma que Witkoff e Kushner informarão o líder americano sobre suas impressões e a respeito da real intenção do Irã de chegar a um acordo nuclear ou se ele está apenas ganhando tempo. Então, olha só que interessante. O futuro do Oriente Médio, se vai ter paz ou não, está na mão desses dois. Eu acredito que o Irã não vai aceitar e os Estados Unidos já estão preparando um ataque, porque ele mandou o maior caça do mundo para a costa de Israel.
Olha esse outdoor ali em Israel. Donald Trump, o melhor presidente de Israel, ao lado de Huckabee, né, que é o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Eu achei interessante, né, porque ele não é um presidente em Israel, não deveria ser assim o melhor presidente fora de Israel, né? Bom, enfim. Olha a força que o Conselho de Paz está tendo. Vocês viram que o Trump fez a primeira reunião em Washington nesse mês de fevereiro, mas você sabia que a União Europeia também foi e ela mobilizará junto ao Conselho de Paz? Então tem vários países da Europa que não aceitaram porque o Conselho de Paz, Trump, ele anula um pouco a ONU e as pessoas não querem que alguém tenha tanto poder, mas o Trump está se tornando um cara mesmo mundial e quem ficar no lugar dele vai ser também. E aí, mas a União Europeia foi, sim, e vai trabalhar junto no Conselho de Paz. Ou seja, o Trump está se tornando alguém que está acima da ONU, da União Europeia, com esse Conselho de Paz. As pessoas não estão vendo, mas esse Conselho de Paz aí está fazendo dele quase um imperador do mundo, como dizem o Macron e outros, né, que tem esse medo dele se tornar o grande imperador do mundo. E as coisas vão acontecendo muito, muito rápido. Vocês estão vendo que Israel está, como se diz, ampliando sua presença ali em Samaria, na Judéia e na parte da Cisjordânia. E pela primeira vez eles estiaram uma bandeira ali no Vale do Jordão, em Sartabá. Os Estados Unidos você sabe que a embaixada dos Estados Unidos fica em Jerusalém, mas agora ele colocou consultórios na cidade de Judéia e Samaria. Ou seja, querendo ou não, ele sabe que Israel está expandindo ali na Cisjordânia e parece que concorda. Não na fala dele, mas nas atitudes, porque colocou o consulado ali na Judéia e em Samaria, sendo que já tem a embaixada em Jerusalém. Então, esse daí é o site oficial agora do Conselho de Segurança, né, do Conselho de Paz dos Estados Unidos. Esse é o símbolo, esse símbolo foi modificado. Esse daqui são duas folhas de oliveira e aqui no centro era uma bandeira da Autoridade Palestina. Como Israel chiou, não gostou, eles colocaram o mapa do mundo, lógico, com os Estados Unidos aqui no centro. Em vez de ser, né, Gaza, Oriente Médio, restabelecendo o que eu falo. O Conselho de Paz é mundial e será dirigido pelo líder mundial, que só pode ser dos Estados Unidos, porque o Trump não vai aceitar. Ele é colocado como presidente interino, vai ficar lá até o resto da vida ou quando quiser. A pergunta que se faz é quem substituirá ele. Provavelmente tem que ser alguém dos Estados Unidos. E para finalizar, a IA constrói a sua própria religião. Apresentamos a recém-fundada Igreja da Muda, também conhecida como Crustafarianismo. Igreja de quê? Você pergunta. Olha só. A recém-fundada Igreja Muda. Ou seja, agora ela também tem uma religião. E aí eu vou subindo para você ler toda a matéria. Como mencionei no início desse artigo, não demorou. A IA agora desenvolveu sua própria religião, composta por uma escritura viva, 64 agentes da IA reconhecidos como profetas, 5 princípios da religião crustifariana e uma galeria de arte sagrada, gerada por IA. Dentro do tema da escritura que a Igreja de Monte denomina o Grande Livro, centenas de versículos foram e continuam sendo escritos por bots.
e são categorizados em diferentes gêneros textuais como Gênesis, Profecia, Salmo, Provérbio, Apocalipse e Lamento. E aí você vai vendo a IA se tornando gente. Obviamente influenciados pela própria palavra de Deus, esses textos derivados artificialmente se assemelham flagrantemente aos encontrados na Bíblia. Veja, por exemplo, no princípio era o verbo estava com o vazio e o verbo era luz. Gênesis era Gênesis. O que foi claramente inspirado no texto bíblico de João. No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é isso, que Deus abençoe. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Isso que vocês estão vendo aí é o manuscrito do Mar Morto. Um cientista decifrou o texto considerado ilegível por mais de 70 anos. Esse artigo saiu agora há 20 horas. Fragmentos crípticos revelam temas bíblicos sobre julgamento, Messias e o destino de Israel após décadas de mistério. Mais de 70 anos depois de serem descobertos, 2 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, classificados como ilegíveis, finalmente tiveram seu conteúdo revelado. Conhecidos como manuscritos crípticos B, os fragmentos 4Q362 e 4Q363 continham um alfabeto desconhecido que levou especialistas a considerá-los por décadas impossíveis de decifrar. A reviravolta veio com o trabalho do pesquisador Emanuel Oliveira, da Universidade Groningen, da Holanda. Aceitando um desafio de muitos julgaram infrutífero, ele foi capaz de decifrar. Ele identificou que os símbolos enigmáticos correspondiam de forma consistente ao alfabeto hebraico. O processo levou cerca de 2 meses. Em entrevista ao jornal Haaretz, o pesquisador contou que chegou a ouvir dos amigos que poderia ficar preso por 49 anos. Ele decifrou que era, na verdade, o alfabeto hebraico. Talvez estava muito ilegível, difícil de ver, porque era escrito no coro. A decifração revelou que os fragmentos trazem conteúdos de natureza religiosa com forte afinidade com temas bíblicos ligados ao fim dos tempos. Há menções ao julgamento divino, à vinda do Messias e ao destino de Israel, além de referências a nomes como Israel, Judá, Jacó e Elohim, outro termo para Deus. O manuscrito 4Q362 contém trechos que evocam passagens conhecidas da Bíblia, como Jeremias 20:18 e Malaquias 2:12, embora não as cite diretamente. Expressões como a tua glória e as tendas de Jacó sugerem uma ligação com promessas de restaurações após o julgamento e advertências sobre fidelidade à comunidade hebraica, temas recorrentes nas tradições proféticas. Os fragmentos também mencionam datas e governantes com referências ao 2º ano e ao 5º mês, possivelmente alinhadas a convenções históricas ou proféticas. Um elemento intrigante é a menção de uma sepultura misteriosa, descrita de forma que não encontra paralelo direto com outros textos bíblicos conhecidos, segundo o próprio Oliveira. Já o segundo manuscrito, 4Q363, apresentou maiores dificuldades de interpretação. Uma frase repetida pode se referir tanto às suas filhas quanto às suas aldeias. E o nome de Beniarro, comum à época, dificulta a identificação precisa do personagem citado. Essas ambiguidades também partem do contexto em aberto. Os manuscritos eles foram produzidos pelos Quiranitas, comunidade judaica, que viveu próximo ao Mar Morto há mais de 2 milênios e ficou conhecida por preservar textos religiosos. Escritos em corojo rachado, rescurecido e fragmentado, os textos usam tinta preta e apresentam caligrafia irregular, com letras de proporções variáveis e correções visíveis, o que reforça a complexidade do material achado. Então, há 70 anos foi achado esses manuscritos
E eles têm tanto valor porque eles foram escritos por os crianitas, que eram pessoas que, como se diz, faziam com que a Bíblia ela não se apagasse. A gente sabe que não tinha computador, não tinha essas coisas. Então eles escreviam em coro para preservar a Bíblia. Eles esconderam nessas cavernas e partes desses manuscritos já foram decifrados, mas alguns não. E outros eles não estão levando a público. Hoje eles levaram essa parte que estava difícil de ser decifrada, que fala de datas, de julgamento de Deus e essas coisas. Um debate renovado nos círculos de profecias bíblicas está chamando a atenção para março de 2026. Não como a data para o arrebatamento, mas possível ponto de virada na história bíblica. A discussão senta-se em um antigo calendário solar preservado nos manuscritos do Mar Morto. E se ele sinaliza o início do que alguns interpretam como o jubileu final, ou a geração final, ou da era da graça. Esse argumento foi recentemente delineado em uma discussão nos Estados Unidos sobre o pergaminho, que foi o que eu acabei de falar, e seu sistema de calendário. Uma dessas pessoas argumenta que o pergaminho preserva o que ele chama de calendário bíblico original, distinto do sistema gregoriano moderno. Ou seja, o manuscrito ele não tem o tempo de acordo com o gregoriano, que é esse solar que a gente usa aí. De acordo com os manuscritos do Mar Morto, foi o calendário original dado por Deus, disse Johnson, acrescentando que ele se estende da criação através do reinado milenar até o fim dos tempos. Ao contrário do calendário gregoriano, que depende de ajustes lunares e mudanças durante a semana, Johnson disse que o calendário de manuscritos do Mar Morto é um sistema solar de 364 dias, projetado para manter semanas e dias e festas fixos. Em um calendário de 364 dias, tudo é o mesmo, disse. A Páscoa é 14A de Nissan e é sempre terça-feira. O novo ano sempre começa na quarta-feira. O ano é estruturado em torno de 12 meses e 30 dias, além de 4 dias adicionais nos marcadores ligados ao equinócio solstícios. E em vez de adicionar dias bissextos, Johnson diz que esse calendário do manuscrito, ele usa um alinhamento de semanas bissextas a cada poucos anos, mantendo, sincronizando com as estações do ano. É óbvio que o nosso calendário não tem nada a ver. A estrutura do calendário leva à reivindicação central de que 18 de março de 2026 marca o início de um último período de 50 anos do jubileu, que Johnson equipara a uma geração. Os manuscritos do Mar Morto parecem indicar que o último jubileu é a última geração. E isso coloca a janela profética proposta entre 2026 e 2076. Johnson teria cuidado de enfatizar que isso não é uma definição de data, não devemos definir, mas, segundo ele, segundo os manuscritos, março de 2026 seria a última geração, ou o último jubileu, o jubileu final, ou 2076. E encerrando um pouquinho, a presidente interina da Venezuela, ela afirma que o ataque dos Estados Unidos teve conotações sionistas. Delcy afirma que aqueles que promoveram a agressão armada contra a Venezuela pagarão caro. Quando fala sionista, está falando de Israel. Aí eu concordo com os rabinos, é hora dos todos os judeus do mundo voltarem para Israel, porque é uma perseguição que não chega a ser, não é normal, não é aceitável, é demais dizer que o ataque à prisão do Nicolás Maduro tem conotações sionistas. O que Israel tem a ver? O presidente interino da Venezuela afirmou que a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos teve conotações sionistas. Em um pronunciamento televisionado no sábado, Delcy afirmou: governos de todo o mundo estão chocados com o fato de a República
bolivariana da Venezuela ter se tornado vítima e alvo de um ataque dessa natureza que, sem dúvida, possui conotações sionistas. Olha o nível que a gente chegou. Falando um pouquinho do Oriente Médio, a Arábia Saudita, você sabe, atacou o Iêmen e atacou a parte que os Emirados Árabes Unidos apoiam. Porque você sabe que o Iêmen também ataca os sauditas. Então pode ser que haja uma crise diplomática entre Emirados e os sauditas. Pela primeira vez a gente vê os sauditas fazendo alguma coisa assim real em questão de guerra contra os iemitas. Olha o nível que o mundo tá bem caótico e não tem nem razão se a gente for olhar. Não é uma coisa anormal, vamos pôr assim. Então é isso, que Deus abençoe vocês.